Hoje eu quero falar com os irmãos e com as irmãs sobre um texto que está lá no livro de Colossenses, capítulo 2. O título da minha mensagem é A Escrita de Dívida. A Escrita de Dívida. Quero ler esse texto, quero orar com você. E quero refletir hoje sobre um pouco sobre essa dívida que temos, ora conosco mesmo, entre nós e principalmente com Deus. Colossenses capítulo 2, versículo de número 13, acharam? Colossenses 2, 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. 14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojados os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quero orar com vocês, amém? Pai, abençoa essa noite e fala ao nosso coração, fala a nossa vida, abençoa a tua igreja mais uma vez. Obrigado a Deus por esse período tão maravilhoso de louvor que tivemos, períodos de orações onde nos quebrantamos diante da tua presença, e que esse santo mover continue sendo, ó Deus, expandido em nós, de quebrantamento, de humilhação, de um coração quebrantado e de uma alma que se lança diante do Senhor, clamando o Deus vivo e verdadeiro. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa cada um que aqui está nessa noite e tenha misericórdia das nossas vidas. E agora, Senhor, dá entendimento para todos nós, para que a gente possa compreender a tua palavra, entender a tua palavra e viver a tua palavra. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa a minha vida e derrama do teu Santo Espírito sobre todos nós, de forma abundante e copiosa, e fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Aleluia. Hoje eu quero falar um pouco sobre um assunto que está fora de moda, até mesmo dentro da igreja. É estranho dizer isso, né? É estranho, mas tem coisas que tem época que fica fora de moda, sabia disso? Até dentro da igreja. Por exemplo, santidade. Mensagens sobre santidade, está meio fora de moda. Não é tão comum ouvirmos mensagens desafiando o povo a buscar a santidade, a consagração. Pode ver. Está fora de moda, por exemplo, falar sobre a volta de Jesus. Que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. E a noiva tem que estar adornada ao seu encontro. Está fora de moda. Está fora de moda de falar sobre humildade, quebrantamento, um coração quebrantado. Está fora de moda. O que está na moda? O que está na moda muitas vezes é fazer a igreja sorrir. Isso está na moda. Todo mundo tem que sorrir muito, o tempo todo, né?
Porque se a gente sorrir bastante, aleluia. Outra coisa que é uma mensagem de moda: prosperidade, sucesso, status. Você será o cabeça e não a cauda. Você será o dono e não o empregado. Você será o empresário e não o operário. Isso está em moda. O que mais que está em moda? Está em moda muitas vezes o culto pessoal. Deus meu, para mim, para eu vencer, para eu conquistar, como se o mundo caísse aos meus pés, porque eu sou filho de Deus, e tudo tem que ser assim, porque se não for assim, Deus não é comigo, e eu deixo de servi-lo. Essas mensagens estão em moda. Mas eu quero hoje falar, então, sobre um assunto fora de moda. Aliás, para mim, a Bíblia, em muitos momentos, ela sempre vai ser meio fora de moda. Pode notar. Em muitos momentos a Bíblia vai ficar fora de moda para muita gente. Eu não sei como você pensa esse assunto de Deus e sobre a fé, mas eu não me preocupo com a moda. Eu conversava esses dias com um irmão. Eu me lembro de uma doutrina que foi da década de 90, que ela veio para as igrejas, que era de você orar e decretar a bênção de Deus sobre você. Você determinar. E eu lembro que eu estava no seminário nesses dias. Se eu não me engano, no 2º ano do seminário. E ao ouvir isso, inclusive ali do seminarista e não dos professores, eu falei, puxa vida, então eu posso determinar. Eu sou filho de Deus, eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu sou de Deus, Deus habita em mim, eu fui perdoado e o diabo não tem parte comigo, e eu vou decretar. E eu me lembro como hoje, aquela informação inicial e aqueles textos fora de contexto que só serve de pretexto, guarde isso. Quando um texto é usado fora de contexto, só serve para pretexto. Então, eu li ali e falei, puxa, interessante, olha, vou fazer. E eu me lembro como hoje. Na minha casa que eu morava, naquele período eu morava sozinho, eu tinha uma poltrona que ali eu gostava muito de ler a Bíblia e de orar nela. Então eu li aqueles textos e já me ajoelhei e fui orar e comecei a determinar. Eu determino isso, eu determino aquilo, eu determino aquilo outro, e falando para Deus tudo isso, e muitas vezes até dizendo para Deus, Deus, eu não aceito isso, Deus, eu não aceito aquilo, e de repente, irmãos, ali no meio da oração, eu fiz mais ou menos isso, eu parei, falei, está esquisito isso, hein? Falar com Deus assim, de joelhos ainda, parei, abri os olhos, meu coração apertou, irmão, meu coração apertou, sabe? Pô, quem sou eu para falar assim com Deus? Como eu posso falar para Deus desse jeito? Como eu posso colocar Deus num cubículo, numa sinuca de bico, com todo respeito à expressão, e falar para Ele que eu não aceito o que Ele está me dando? Eu não aceito, eu determino, e eu parei, meu coração ficou tão apertado. Respirei fundo, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Comecei a lembrar da Bíblia, lembrar dos homens de Deus, lembrar de Abraão, o pai da fé, que quando Deus falava com ele, ele dizia, Senhor, não acenda a tua ira sobre o teu servo, mas e se for assim? O pai da fé não determinou, pai da fé não vociferou, não esbravejou. O Raimundo está fazendo isso, seminarista, está achando que é o quê? E eu lembro que naquela hora eu entrei em crise, parei, e ali mesmo eu falei, Senhor, aí minha cabeça ficou confusa, e eu disse assim, bom, se tem um monte de gente determinando ou não quero mais saber, Senhor, me perdoa por essas besteiras, eu vou seguir a tua palavra. E aleluia, Jesus me libertou de uma afronta que é revestida de uma aparente autoridade espiritual,
Oh, irmão, você não determina nada, nem eu. A única coisa que a gente determina é as trevas. Aí sim você pode dizer: arreta-te, Satanás, saia daqui e nunca mais volte. Aleluia, porque a Bíblia diz que os demônios devem estar no estrado dos nossos pés. Aleluia, amém, irmãos? Amém. Simples assim. Com Deus, como a gente fala? A gente fala pondo a mão na boca, escondendo os nossos pés, e quebrantado, para que Ele não acenda a ira dele sobre nós. Certa ocasião Jesus disse assim: não tema o diabo, que só pode matar o corpo. Tema a Deus, que além de matar o corpo, pode lançar no inferno. É a Deus que tememos, ou a Deus mandamos. A mensagem que manda em Deus, que mostra os nossos direitos em Deus, está em moda. Mas a mensagem que se lança humildemente e quebrantado diante do Todo-Poderoso e diz: eis-me aqui, Senhor, faz o que o Senhor quiser com a minha vida, essa não está muito em moda. Então, me desculpe, irmãos, vos fala um pastor meio fora de moda, mas um pastor que ama esse livro sagrado. O tema de hoje é a escrita de dívida. Eu quero falar um pouco sobre pecado. Pecado. Não sei se você já notou, mas o ser humano não gosta de tratar desse assunto. Nós não gostamos. Nem a sociedade contemporânea. Desde a modernidade, agora na pós-modernidade, a palavra pecado é um grande palavrão. Você é pecador, é uma ofensa, como se eu estivesse te xingando. Mas a Bíblia não trata assim. A Bíblia aponta o pecado e ela nos ensina sobre o pecado, para que a gente conheça um pouco desse assunto que é tão importante. Deus deixou essa lição para todos nós, porque ela é muito, muito, muito importante. E a gente precisa conhecer um pouco sobre esse assunto, que é, de fato, muito relevante para Deus. Pecado não é uma afronta. Pecado não deve ser visto como uma ofensa. O pecado não deve ser visto como um palavrão. Pecado é uma doutrina bíblica, é um ensino. Não que a gente deva praticá-lo como um dever, mas é uma doutrina que Deus nos ensina a fugir dele. É uma doutrina que Deus nos ensina a tomarmos cuidado com ele. Mas é uma doutrina também que mostra a nossa natureza. A nossa natureza, seres humanos, é uma natureza pecaminosa, simples assim. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecamos e carecemos, necessitamos da glória de Deus. Na doutrina do pecado, só destaca a carência humana, a necessidade humana, o desespero humano. Mas por que o pecado virou um palavrão? Por que o pecado virou um objeto de ataque ou de afronta? É óbvio, irmãos. Porque quanto mais tratamos desse assunto, mais nos aproximamos de Deus. É óbvio. Quanto mais tratamos desse assunto, mais os nossos sentidos vão se abrindo para o Todo-Poderoso. Quanto mais tratamos desse assunto, mais nós compreendemos a vontade do Eterno. E quem é que não quer que compreendamos sobre a vontade de Deus? É o inimigo das nossas almas. Por isso que um homem racional, ele vai tentar neutralizar que não existe pecado, mas que existe fraqueza, que existe dificuldade. Pode ver. Olha como esse assunto está fora de moda. Muitas vezes, alguém vem pedir oração e fala assim: pastor, ora por mim porque eu estou com um problema. Eu estou com um problema, sabe, pastor? Aí a pessoa começa a falar, a nossa vontade de dizer assim: o problema é outra coisa. O problema é aquele lá, que lá no curso de matemática, né, o professor dá um problema, ali é um problema, uma equação, ali é um problema a ser resolvido. O nome disso é pecado, filho.
Isso é pecado. O nome disso é pecado, é simples assim. Você não está com problema, você está em pecado. Pode ver que quando a gente fala isso para alguém, a pessoa já se ofende, como se nós estivéssemos punindo. Não, irmão, hoje aqui, meu alvo não é querer puni-lo, mas o meu alvo aqui é fazer todos nós refletirmos sobre esse assunto, porque se a gente foge desse assunto, a gente se esquece do que somos, e aí a gente cria uma autoimagem errada de si, uma imagem de que nós não temos pecado. E a Bíblia fala lá em 1 João, capítulo 1, que aquele que diz que não peca, já pecou. A natureza pecaminosa, ela foi dada a nós desde quando nascemos. Herdamos ela. E ela vai continuar enquanto existir seres humanos sobre a terra. É simples assim. Mas é na natureza pecaminosa que manifesta a glória de Deus. É na natureza pecaminosa que nós abrimos o nosso coração e, olhando para a obra do Salvador, nós nos rendemos a Ele e dizemos: bendito sejas Tu, meu Salvador, Redentor, Remidor, Perdoador, eu aceito a Tua obra bendita por mim. Mas no momento em que a gente só diz: eu tenho um problema, eu tenho dificuldade, eu tenho barreiras, eu não tenho pecado, aflora o homem, o ego, e automaticamente a gente desconsidera o quê? O trabalhar de Deus. Por isso que esse é um assunto muito pouco falado, mas biblicamente sempre foi um assunto mencionado por Deus, sempre foi um assunto apreciado por cada filho de Deus. Abraão, por exemplo, pai da fé, tratava disso com muito quebrantamento. Davi, o rei Davi, o grande Davi, tratava disso com muita propriedade. Ele compôs um dos maiores poemas, uma das maiores melodias, que é o Salmo 51. O Salmo 51 é uma demonstração de um homem de Deus, que não quer viver no pecado, que peca, mas não quer viver no pecado. E Davi, como que ele lidava com essa questão? Ele lidava com toda a franqueza. Paulo, como lidava com isso? Irmãos, Paulo, o grande Paulo, fariseu de fariseu, nascido da tribo de Benjamim, um menino dedicado desde cedo na doutrina do judaísmo, estudado em Tarso, e na escola judaica aos pés de Gamaliel, uma mente brilhante, um universitário brilhante, um religioso brilhante, declara: miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Oh, aleluia! A lucidez em Paulo, o raciocínio em Paulo, não ofuscava que ele era um pecador, pelo contrário. Olha só que coisa fantástica na vida de Paulo. Paulo, quando ele começa o ministério dele, ele diz assim nas suas cartas, porque eu não sei se você sabe, as cartas de Paulo, elas têm umas datas prováveis. Algumas ele escreve primeiro, outras ele escreve no final da sua vida, quando está preso. Por exemplo, a última carta de Paulo é Timóteo. Aquela expressão dele: combati o bom combate. Ali ele já está se despedindo, ou como alguém diz, é o canto do cisne. É a última canção antes da morte. Ele sabia que estava chegando. Então, Paulo, quando ele começa escrevendo as suas cartas, olha como que essa situação, irmãos, essa doutrina, ela deve ser uma doutrina para a gente repensar a cada dia. Olha que fantástico. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais perto eu vejo que mais vezes eu vejo que sou pecador. Quanto mais longe eu estou de Deus, menos eu vejo que eu sou pecador. Guarda isso. Quanto mais eu me aproximo do eterno, mais eu vejo que Deus é grande, Deus é santo, Deus é tremendo e eu não sou nada. Quanto mais eu me distancio do eterno, menor fica Deus e maior nós nos tornamos. Olha que interessante.
E Paulo, como cada grande servo de Deus, sabia dessa receita. Podem ver que João Batista menciona que ele cresce, que eu diminua, fazendo uma obra cada dia maior, que Jesus cresça e que eu suma e desapareça. Aleluia! É assim, irmão. Essa ideia de que eu cresço e comigo cresce a soberba, essa é uma ideia humanista e diabólica. Guarda isso. É possível nos tornarmos grandes homens de Deus, mas grandes pessoas humildes, grandes pessoas no quebrantamento. É assim. João Batista foi assim, Pedro foi assim, Davi, Elias, Eliseu foi assim, homens como Daniel foram assim, José do Egito foi assim. Quanto mais de Deus temos, mais aos pés da cruz nos rendemos, mais nos humilhamos, mais vemos a nossa miséria, a nossa pequenez e a dependência do Eterno. Quando o contrário acontece conosco, é a prova que nós estamos muito, mas muito distante de Deus. Quando a gente se ensoberbece, a gente se sente bom nas nossas virtudes, saiba disso, irmão, você já está muito distante de Deus. Você está trabalhando na sua força, está usando o dom de Deus para a tua glória. Cuidado! Próximo degrau é a queda, quem sabe eterna. Cuidado! Porque se Deus te deu um dom, é para a glória dEle. Se Deus te usa, é para que o nome dEle seja engrandecido. E Paulo, como eu dizia, olha só, Paulo nas suas primeiras cartas, ele dizia algo mais ou menos assim: dos apóstolos eu sou o menor. Aí ele continuou fazendo a obra, ganhando vidas para Cristo, edificando igrejas, fazendo obras tremendas, passando por dificuldades enormes. E depois de alguns anos, quando ele escreve outras cartas, ele já diz: dos cristãos, eu sou o menor. Ele não fala mais dos apóstolos, agora ele fala dos cristãos. E de repente ele, no finalzinho da sua vida, ele diz: dos seres humanos, dos homens, eu sou o maior dos pecadores, eu sou o menor. Porque um dia eu persegui a igreja de Deus, eu mandava matar, prender, e quando ele olhava para ele sabia que a virtude não era dele, mas era de Deus. Ele sabia, quando ele dizia: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele não estava se afirmando na grandeza dele, ele estava apenas dizendo: olha, se há alguma coisa em mim, é Cristo, Ele é o meu tesouro, Ele é o meu tudo. Por isso, quando ele dizia, lá em Filipenses, eu não sei se é melhor partir ou ficar, porque partindo eu estou com meu Senhor, mas ficando eu estou edificando o povo de Deus. Ele compartilha, abrindo o coração, mostrando: olha, o meu tesouro é Ele, e tudo que eu faço é para a glória dEle, e é para que o nome dEle seja engrandecido. Olha que extraordinário, irmãos. Essa doutrina, ela não nos apequena, ela não nos inferioriza, mas ela simplesmente nos põe no lugar pelo qual somos. Somos o que, pastor? Carentes da glória de Deus. Sobre pecado, deixa eu explicar uma ideia muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente não entende, né? O que é pecado? Essa ideia de pecado. Teologicamente, pecado é definido como errar o alvo. Há um alvo a ser acertado. E quando erramos esse alvo, isso é pecado. Essa é a definição mais simples e mais objetiva do que é pecado teologicamente. Existe uma outra definição, que seria aquela definição que a gente traz como etimologicamente, que é aquela que vem o significado da palavra. Pecado é transgressão, pecado é desobediência, pecado é rebelião. Ou seja, todo ato de transgredir alguma coisa, alguma ordem, algum mandamento, alguma instrução, isso é uma transgressão, uma desobediência, uma rebelião, ou seja, isso é pecado. E existiu um pastor muito, muito abençoado, que ele trouxe uma definição de pecado que é magnífica. Ele define assim em Langston, que pecado é o estado mal da alma, ou seja,
é uma vida de egoísmo profundo e de autossuficiência. Eu não preciso de ninguém, inclusive de Deus. Isso é pecado. Então, quando a gente compreende essas variantes, e a gente compreende um pouco o que é, fica menos feio, porque a gente está aqui, por quê, irmãos? Porque queremos acertar no alvo. Qual é o alvo? Acertar no alvo que é obedecer a Jesus, que é adorar Jesus, que é cumprir a vontade de Jesus. Mas temos uma natureza falha. Mas quando a gente enxerga para essa natureza falha e se rende aos pés do Senhor como Ele deseja, o Senhor nos ajudará. E essa é uma mensagem também de esperança e de superação. Falar sobre pecado é dizer, olha, vamos nos avaliar, vamos nos autoexaminar, vamos cair em si. Esse assunto que hoje eu trato aqui, na realidade é aquilo que nós conhecemos na história, lá em Lucas 15, do filho pródigo, que no momento em que ele sai, gasta tudo que tem, desconsiderando a instrução do pai, desconsiderando o amor do pai, o irmão, a casa e tudo que ele tinha, e gasta tudo que ele tinha com as pessoas, e quando ele já não tem mais nada, os seus amigos o deixam, agora ele está faminto, ele está sozinho, solitário, e agora ele precisa comer, e não tem nem o que comer, então ele vai trabalhar cuidando de porcos, mas ele não pode nem comer a comida dos porcos, porque ele agora se tornou uma pessoa mais imunda do que o ser mais imundo que existe. E a Bíblia diz que caindo em si, ele diz, quando a gente trata de pecado, é tratar dessa reflexão de cair em si, de se autoavaliar, de pensar um pouco, de dizer, será que eu tenho feito tudo o que Deus deseja que eu faça? Será que eu tenho realmente realizado o que Deus espera que eu realize? Será que eu tenho acertado no alvo? Ou será que eu tenho sido um cristão rebelde, um cristão que faço transgressões, desobediências e rebelião? Será que eu sou uma pessoa egoísta? Será que a minha alma é uma alma egoísta, que eu faço simplesmente o que eu quero? Que alvo que eu tenho acertado? De Deus ou do inimigo de Deus? É nessa hora que a gente cai em si. E caindo em si, irmãos, olha que fantástico. Quando um cristão cai em si, o pastor não tem muito trabalho. Não tem muito trabalho, sabia? Porque o maior obstáculo ele rompeu, que é o obstáculo do ego. Quando uma pessoa quebrantada chega, por exemplo, como Davi, e diz, pastor, ora por mim, porque eu estou precisando muito de ajuda, porque eu estou pecando em tal área, o pastor só ora, irmão, não faz mais nada. Nossa função é literalmente pegar o bisturi, rasgar ali e arrancar aquele câncer, está tudo resolvido. Agora, quer ver um outro exemplo horroroso? Pastor, ora pelo meu problema. Ou, pastor, minha mulher, ou meu filho, ou a igreja, ou o irmão. E aí passa tudo, transfere tudo, e todo mundo é culpado, menos ele. Ih, meu irmão, não adianta, você vai dar um raio-x da alma dele e falar, ah, essa alma não é minha. Eu determino que isso daqui é o capeta, porque eu sou, e aí pronto, o pastor não vai fazer nada nunca. Por quê? Porque quando alguém não sabe se avaliar, ele está dizendo, eu sou curado. Ah, irmão. E Jesus disse que ele veio para quem? Para os doentes, os sãos, não precisam de médico, porque eles estão vivendo a ilusão de si, que são curados. Ah, coitado. Saber que é um doente, irmão, não é uma fraqueza, é a superação e a cura para viver uma vida segundo os valores de Deus. Falar, eu sou doente, eu sou carente, eu sou necessitado, é demonstrar, eu sou um filho de Deus como Deus deseja. Nos cultos de ceia, sempre lemos um texto lá de 1 Coríntios 11, e lá o texto diz, examine-se o homem a si mesmo e coma. Falar de pecado é o autoexaminar-se. Quem autoexamina,
não precisa ser examinado por ninguém. Eu não preciso fazer um diagnóstico e nem um prognóstico do irmão. Quem se autoexamina já está exercitando uma habilidade com o próprio Espírito Santo de Deus. Olha que fantástico. No momento em que você se autoexamina, no momento que você cai em si, você está tendo uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Olha que fantástico. Você não está precisando da função pastoral, terapêutica, do aconselhamento, de um discipulado. Você não está precisando, porque você já foi ao Eterno. E o Eterno, com certeza, está contemplando o teu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Quer se encontrar com Deus, irmão? Se autoexamine. Reflita sobre a sua alma, reflita sobre os seus acertos, sobre os seus erros. Reflita. Não tenha medo de encarar as feiuras de frente. Podem ver, irmão, aquela mulher na casa de Simão, lá em Lucas 7, do 36 ao 50. Simão era um homem justo. Aquela mulher não tinha nada do que se envergonhar. Ela se lança aos pés do Senhor. Ela se rende. Por quê? Porque ela viu que ela necessitava do Salvador. Ó filho, ó filha, não tenha medo de se lançar diante do seu Deus. Não tenha medo de falar das suas feiuras, das suas vergonhas, como foi a mulher samaritana, que ao falar com Jesus, ela se impressiona, porque judeus não falavam com samaritano, mas quando ela viu que Jesus era diferente, ela ali de cara, ela vê, você é profeta, você é diferente. E Jesus ali fala com ela, e Jesus ministra ela, e Jesus entra na vida dela de forma transformadora. Ela acaba chamando os samaritanos, mostrando, olha, ele falou de toda a minha vida. Jesus, inclusive, como que num raio-x, fala, olha, numa revelação divina, fala, você já teve vários homens, e esse daí que está com você não é teu. Ela não diz, está determinado, que você não pode falar assim comigo. Não, ela se rende, ela se quebranta. Maria Madalena, uma mulher que tinha 7 demônios, era uma prostituta, mas em ver Jesus, se lança aos pés de Jesus. Jairo, um homem rico, um homem próspero, pequenino, mas sabendo que Jesus passaria na cidade, sobe num pé de sicômoro e lá espera ver Jesus. E ali Jesus disse, desce, Zaqueu, desce, porque, eu falei Lázaro, né? Desculpem, eu falei Zaqueu, então me desculpem. Zaqueu, até me lembrei de uma piada do seminário, já eu conto para vocês. Zaqueu, desce, porque hoje eu vou ir na tua casa. As pessoas começaram a ridicularizar Jesus. E por quê? Mas como que ele vai entrar na casa de um publicano? De um publicano? E aí Jesus entra lá, e aquele homem que tanto tinha, mas não tinha. Ele tanto tinha, mas não tinha. Ele tanto possuía, mas não possuía. Ao ver Jesus, ele se rende a Cristo. E Jesus diz para ele, hoje a salvação entrou nessa casa, aleluia. Deixa eu contar agora a piadinha, deixa eu contar a piada. Vai, é de seminarista, mas já que eu mudei aqui, é o seguinte. Eu dou essa piada nas aulas de homilética. Tinha um pregador que estava pregando, e aí ele começou a falar, né? Então, quando Jesus ia passando por Jericó, Lázaro subiu no pé de árvore e ficou esperando Jesus passar, e ele era um publicano, e aí, né, ele continuou falando, ele era, né, bem simples, ele continuou falando de Lázaro. Aí um pastor pegou no paletó dele, não é Lázaro, é Zaqueu. Aí para ele, ao invés, né, de ele se retratar, como eu acabei de fazer, porque eu só citei errado o nome, né, ele disse assim, e aí Jesus olhou para Lázaro e disse, Lázaro, desce daí, rapaz, aí é o lugar de Zaqueu. Foi o jeito que ele acertou. Não, ou seja, era mais bonito fazer como eu fiz, então me desculpem, citei errado. É o calor da oratória, irmãos. A gente está aqui com as ideias fluindo, então é um momento muito agradável, tem hora que a gente cita errado. Mas voltando, irmãos, olha só que coisa linda. Zaqueu era um homem desse nível, desse tipo, quebrantado. Quem mais, pastor? Quem mais? Lembram
daquela oração do fariseu e do publicano? Os dois entram diante do templo e diante de Deus e diz: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. Senhor, me perdoa, Senhor. Era o publicano que batia no peito da casa de Deus e só dizia isso. E o outro dizia: Senhor, obrigado porque eu dou o dízimo, obrigado porque eu sou um líder, obrigado porque eu não sou como esse pecador. E aí Jesus faz a pergunta, isso está lá em Lucas 18, do 9 ao 14. Quem foi que Deus ouviu a oração? Desse que se auto-afirmava nas suas virtudes, ou aquele que se quebrantava diante de Deus? Querido irmão, quando a gente fala sobre pecado, a gente entende um pouco o que somos e o quanto precisamos de Deus. E Pedro, certa ocasião, depois de ter visto Jesus realizar um grande milagre, disse assim para Jesus: Jesus, retire-se de mim, retire-se de nós, porque somos pecadores. Sabe uma oração que toca o coração de Deus? Sabe qual é? É aquela que a gente se coloca diante dele e diz: Senhor, me perdoa, Senhor. Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno disso, eu não sou digno daquilo. Senhor, eu irei fazer tal coisa, Senhor. Não, Senhor. Essa oração sobe nos céus. Porque a gente, irmão, está vendo o que somos de fato. Mas sabe a oração que Deus rejeita? É essa, daquele fariseu. Ah, como eu sou bom, como eu sou competente. Louvado seja eu, engrandecido seja mim. Ah, essa daqui Deus nunca ouvirá jamais. O texto que lemos há pouco, eu quero refletir um pouquinho sobre ele nesses instantes finais. O texto começa dizendo: quando vocês estavam mortos, ou seja, no passado. Nós estávamos. Por que estávamos? Porque agora fomos libertos. E libertos do quê? Dos pecados que estavam sobre nós. Deus, além de nos perdoar e além de nos mudar do quadro de morte que estávamos, agora nos vivifica, ou seja, derrama sobre nós vida. Vida por quê? Por causa de Cristo. Se há vida em você, se há virtude em você, é porque Jesus está sobre todos nós. Simples assim. E Ele nos perdoou de todas as transgressões. Vou repetir. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Eu acho que os irmãos não entenderam. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Não é daquelas que você acha, nem daquelas que você pensa que merece. É de todas. Na cruz, Jesus levou todos os nossos pecados. Os pecadinhos e os pecadões. E é por isso que o profeta Isaías diz que Deus pega e lança para trás de si e não se lembra mais. Aleluia! Esse é o poder divino. Pastor, por que Deus faz assim? Simplesmente porque Ele nos ama e há jeito para as nossas almas. Aleluia! E o texto continua. E agora eu quero refletir um pouco sobre o versículo 14. Irmãos, isso daqui é espetacular. E cancelou a escrita de dívida. A escrita de dívida. Que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Naqueles dias do passado, nos dias bíblicos, sabe lá na padaria do seu Manuel, da Dona Maria, na quitanda lá, tem o caderninho, cadernetinha. Vai lá e pendura. Vai pendurando, né? Vai pendurando. Chega uma hora que fala: venceu o mês, você tem que pagar, que senão não te vendo mais. Antigamente era assim. Hoje em dia as dívidas estão mais tecnológicas. Você bota no cartão, depois deixa lá o devorador pegar a tua conta, né? Porque aquilo lá é coisa de devorador, né? Juros bancários
Até recentemente, graças a Deus está diminuindo, que Deus possa pôr a mão nos nossos ministros para criarmos um país mais justo, porque, vou abrir parênteses aqui, banco no nosso país era agiota legalizado. Não tem nada melhor do que ser banqueiro no nosso país. Enquanto a poupança rende X, os juros bancários de cartão de crédito rotativo, todos os alfabetos do mundo e ainda não dá. Porque não tem coisa melhor do que ser banqueiro no nosso país. Você põe o dinheiro na poupança, por ano recebe tantos %. Pega por mês um valor do banco, você já quebrou. E no próximo mês piorou. No terceiro entregou tudo. Ou seja, um agiota legalizado. Que Deus mude esse panorama na nossa nação, em nome de Jesus. Países de primeiro mundo, os agiotas não são legalizados. Os banqueiros têm que fazer outras coisas para poder ganhar dinheiro. E a República, de uma forma geral, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário não deixam o povo ser explorado. Até porque a Bíblia mostra que a agiotagem é pecado. Então guarde isso, tá bom? Mas não é o assunto. Mas naqueles dias, quando uma pessoa devia algo para outra, aquela dívida era colocada, por exemplo, hipoteticamente, faz de conta que aqui é um comércio, era colocado de uma forma exposta, numa viga, aonde todos viam, louco, olha lá, fulano está devendo, olha o tamanho, olha o escrito de dívida, blá, 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 e aí ficava pendurada. Então, todo mundo sabia, era algo público. Sabe, hoje, por exemplo, se alguém fala da dívida de alguém publicamente, ele recebe um protesto. Isso dá ação, inclusive cuidado com isso. Você não pode ventilar publicamente coisas sobre outra pessoa. No entanto, naqueles dias era um costume judaico o quê? E um costume gentil era um costume daquelas épocas. Assim como era um costume do sistema escravocrata. Nos dias bíblicos havia escravo. E então era um costume daquela antiguidade. Então a dívida era fixada. E aí a família era exposta. E se aquela pessoa não pagasse a dívida, aí então ia ser penhorado os bens. E se já não tivesse mais bem, então ele tinha que vender a filha, o filho, o escravo, ou a esposa, ou ele próprio. Ou seja, o negócio era feio. E ai de quem devesse. Não tinha como caducar a dívida. O meio de caducar era virar escravo. Ô louco, então era uma coisa horrorosa. Olha que fantástico, irmãos. Quando nós falamos sobre pecado e pecados, pensa agora em quantos pecados já cometemos. Vamos pensar aqui individualmente. Os pecados mais feios que nos envergonhamos e os mais simples que a gente sabe que é errado, que a gente não fica tão corado de vergonha. De cada um de nós. Vamos melhorar um pouco. Vamos pensar nos pecados da nossa família. Vamos melhorar mais um pouco? Os nossos pecados aqui. Quantos? Da nossa cidade, só de Ferraz. Do nosso estado, do nosso país. O texto está dizendo aqui que a obra da cruz foi tão extraordinária que na hora em que Jesus morre na cruz do Calvário, ele pega a sua dívida, o seu escrito de dívida, o meu escrito de dívida, o escrito de dívida de cada alma que é lavada e remida, ele arranca da porta do cobrador. Quem é o cobrador aí nesse caso? Quem é o cobrador? Que vai chegar lá no céu, no dia do juízo, e falar, essa alma é minha. Ó dívida, xingou, mentiu, negou Jesus, negou o Filho de Deus. Ia para a igreja, mas não, só brincava de crente. Gostava de vida dupla, dissimulada. Quem é o acusador das nossas almas? Quem é esse credor vil que não vai perder tempo de querer acionar a dívida? É o inimigo. Mas Jesus, na hora que a gente, olha que fantástico, na hora que eu e você reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que pecamos e que precisamos desesperadamente de Deus,
O sangue do Cordeiro arranca essa lista de dívida das mãos de Satanás, dessa madeira punitiva, e agora o próprio Cristo crava as nossas dívidas na cruz, e o perdão dele e o sangue dele é derramado sobre nós. Por isso que sobre a nossa vida repousa uma alegria incontida, sem saber explicar. Que gozo é esse que eu sinto na minha alma diante do meu Deus? Que alegria que é essa que eu sinto quando eu choro, me rasgando, pedindo perdão? Que mistério é esse que, ao invés de me sentir punido por Deus, eu me sinto agraciado, envolvido, perdoado, amado, repleto da presença divina? É o perdão de Deus sobre nós. É o escrito de dívida que foi lançado na cruz. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha que coisa fantástica, irmão. Jesus nos perdoou de todo pecado, todo. Não tem pecado que Ele não possa nos perdoar. Enquanto estivermos vivos, enquanto cairmos em si, enquanto realmente a gente fizer essa autoavaliação e se lançar nos pés dele, irmão, não tem grilhão, nem inferno, nem culpa que possa te escravizar, porque maior é Deus na nossa vida. E o texto continua dizendo, Ele cancelou. E nos dias bíblicos o cancelar era de fato isso, irmãos. Era literalmente pegar e rasgar. Era literalmente fazer isso. Quando alguém quitava a sua dívida, como foi aquela viúva, esposa de profeta, lembram do episódio? Ela, casada com o profeta, agora não tinha mais o que fazer, porque o seu marido, o profeta, morreu, e ela estava agora sem o que fazer. E veio o profeta e diz, o que você tem na sua casa? Ela diz, só tem um pouquinho de azeite. E aí veio a palavra do Senhor, pega a vasilha, pede emprestado, pode pegar, porque esse óleo dessa botija não vai faltar. Ela vai atrás, ela era esposa de profeta, chegou o chefe dos profetas, deu uma ordem, e na ordem que ele deu, ela não titubeou, mas nunca teve isso. Da onde? De um pote de meio litro de azeite vai virar 50 litros a mente racional. Irmão, presta atenção. Quando se trata de perdão, de redenção, quando se trata, esquece a sua mente racional e creia no poder de Deus. Simples assim. Não mensure segundo as práticas e habilidades humanas, tudo isso é muito lindo. Irmãos, eu amo a lógica, eu amo refletir, mas eu amo crer no poder do meu eterno, que eu não preciso entendê-lo muito bem, mas eu sei que Ele é real. E aí ela pegou vasilha na casa de todo mundo, e já pegou, não tinha balde, pegou, e aí ela começou, e aí de repente começou a virar aqui, virar ali, encheu um, dá o próximo filho, encheu outro. Quando acabou a última vasilha, o último balde, encheram todos, aí parou de vazar, acabou. Ela pegou aquilo, vendeu, com aquele dinheiro ela pagou todos os seus credores, e ali ela foi liberta de ser vendida escrava. Sabe o que é isso, irmão? É a provisão e o milagre de Deus. Creia que o perdão é assim também. Deus tem uma botija, se assim eu podia dizer, que Ele nos ensina, se a gente se arrepender, se a gente se quebrantar, Ele vai nos perdoar enquanto a gente viver. Creia nisso, irmão. Isso é fé, isso é exercitar essa botija enquanto a gente está viva. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. O Senhor está perto de nós, clame por Ele. Eu me lembro que nos meus dias de seminarista, o pastor Enéas, olha que humildade, irmãos. Eu tive a honra de ter aulas com o pastor Enéas Tonini de Novo Testamento. Ele tinha por volta de 70 e poucos anos naquela época. Morreu com 101. E eu me lembro que ele disse um certo dia assim na aula com toda humildade. Meus queridos alunos, eu estava esses dias lembrando dos pecados de adolescência.
E de repente eu comecei a pecar com a mente. Eu não fui e fiz os pecados que eu fazia. E a gente, como aluno, morrendo de medo, mas morrendo de vontade de perguntar: fala os pecados, pastor. Mas ninguém queria tomar a dura do chefe. Então, naquele momento, ele disse: mas o meu coração. E ali eu vi que eu estava me deleitando no coração. E imediatamente eu pedi perdão ao Senhor e já parei de pensar em besteira. Porque eu sou de Deus e a minha mente é de Deus e eu quero pensar no que é de Deus. Ali, irmãos, foi um gesto tão simples e tão franco de um ancião que estava ensinando os seminaristas. E ali eu falei: então, quando eu ficar velhinho assim, eu posso pecar? Posso. Mas eu posso ter o perdão? Posso. Porque Deus tem o perdão sempre a nos dar. O importante é a gente se agarrar nele e não confiar naquilo que os homens ou nós mesmos queremos. O texto continua dizendo: e cancelou a escrita de dívida que nos era contrária, que estava na mão do acusador. Ele a removeu. Olha como diz o texto: ele a removeu, pregando-a na cruz. Naqueles dias, quando pagava-se a dívida, aquele que tinha quitado a dívida rasgava, publicamente, porque não estava público lá a condenação, o seu nome lá, fulano de tal, Alcântara Menezes, estava lá exposto, todo mundo falando: ó, mal pagador, mal pagador, mal pagador. Agora eu pegava e rasgava: ó, tá aqui, ó, tá, seu Manuel, certo? Estamos quitados, seu Manuel? Então tá bom. Fazia um escândalo também, para mostrar: ó, paguei, não vem me cobrar não, não vai levar minha esposa, nem meus filhos, nem meus bens. Agora Jesus não faz só isso, ele não só rasga, Jesus pega e prega na cruz. Ele prega na cruz. E agora no 15, para a gente orar, eu quero ler o 15. E tendo despojado os poderes e autoridades. Despojado? Despojado? Um termo bélico? O que tem a ver escrito dívida, despojado? Irmão, irmão. Todo ato de pecado é um presente a Satanás. Todo coração pecador é um presente a Satanás. Mas na hora que a gente se coloca diante de Deus com quebrantamento, com humildade, aquele pecado é perdoado. O escrito de dívida é pregado na cruz e automaticamente Deus está despojando quem? Satanás. O que é despojo? Despojo era objetos que eram ganhos pela guerra. Então imagine Israel hoje lutando contra, por exemplo, os Estados Unidos. Israel ganha dos Estados Unidos. Então quando ele ganha, ele despoja. Ele toma como herança aquilo que era do oponente. O despojo era a conquista por meio da guerra. O que Deus está falando aqui é que tudo que o diabo tinha te tomado, tinha te tirado, ou você tinha dado para ele, na hora que a gente se arrepende, Deus toma tudo isso de volta. E Deus nos entrega de novo. Pode ver que o texto fala que ele remove, pregando-a na cruz, e tendo despojados os poderes e as autoridades. Quem faz isso? É o pastor? Não. É a igreja? Não. É Jesus na cruz, é o Filho de Deus que está à destra do Pai. Ele despoja Satanás, ele despoja os demônios, e ele arranca aquilo que estava no controle das trevas. E faz deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Até aqui também é mais uma expressão bélica. Faz dele um espetáculo público, ou seja, a vitória de Jesus, quando a gente se arrepende, quando a gente se quebranta sobre as trevas, é tão grande que é como se Jesus estivesse humilhando as trevas, tirando tudo que não pertence das mãos de Satanás e dos demônios, e está agora humilhando publicamente, diante de toda a força e de todos os seres divinos. É assim que Deus faz com alguém que é quebrantado. É assim que Deus faz com alguém que entende que é pecador. É assim que Ele faz o tempo todo, porque Ele nos ama.
E eu gostaria de deixar como uma lição de casa para vocês durante essa semana. Leiam, meditem, reflitem e orem no Salmo 51. O homem que era segundo o coração de Deus tem algo a nos ensinar aquele salmo. Eu deixo aqui essa palavra aos irmãos, não querendo punir ninguém, nem querendo falar da vida de ninguém, mas querendo dizer, se há um pecado em nós, isso não nos enfeia. Nos enfeia quando nós não nos arrependemos. Mas quando nós nos arrependemos, aleluia, Jesus triunfa. O escrito de dívida é removido, o inferno é humilhado, Deus é exaltado e o Filho de Deus é liberto. Lembre-se disso, o pecado nos atrapalha. O pecado não alterará quem é Deus. E todo pecado que Deus diz para que nós evitemos é porque ele atrapalha somente a nossa vida. Que Deus nos ajude a cada dia a gente viver livre do pecado, sempre com o coração quebrantado diante daquele que tudo sabe e tudo é. Amém? Quero orar com os irmãos. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado porque esse texto é tão extraordinário. O Senhor cancela o escrito de dívida que nos era contrário. O Senhor remove, prega ela na cruz. O Senhor despoja os poderes e as autoridades. Faz um espetáculo público por meio da cruz. E nessa noite, Pai, eu te peço, Senhor, continua a nos ensinar a cair em si, continua a nos ensinar a se autoexaminar. Continua, Senhor, a realmente fazer do nosso coração um coração e uma alma que necessita de Deus, necessita da glória de Deus, porque todos nós pecamos, todos nós erramos, e todos nós necessitamos, carecemos da Tua obra na nossa vida. Obrigado, meu Deus, pelas Tuas doces e benditas promessas, que possamos, Senhor, sermos quebrantados, que possamos, ó Deus, termos esse autoexercício diário e constante, e que assim como os Teus grandes servos do passado conseguiam ter uma vida de fé tão extraordinária, mas uma vida de tanto quebrantamento e de tanto arrependimento, que a gente possa assim fazer e assim viver. Nos ensina a orar como publicano, nos ensina a sermos como aquela mulher na casa de Simão, nos ensina a ser que nem Paulo, que mesmo sendo um grande apóstolo, não via a sua grandeza, mas via o Cristo ressurreto sobre ele. Nos ensina a sermos como Pedro, como João Batista, que dizia que tu cresces e que eu diminua. Ó Deus, obrigado, porque ao te conhecer e ao nos conhecer, vemos o quanto precisamos de ti. Bendito seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Eu te adoro nessa noite e peço, continue nos abençoando cada dia mais e mais. Continua, ó Deus, nos perdoando, fazendo com que os nossos pecados sejam, ó Deus, purificados e transformados mais alvos do que a neve e mais brancos do que o algodão. Pelo sangue poderoso do Cordeiro, que continua sendo eficaz e poderoso. Continua, ó Deus, a falar aos nossos corações e a nos perdoar a cada dia. Em nome de Jesus eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendigo. Amém. Amém, amados. Aleluias. Olha, ore sempre. Todas as vezes que você lembrar de um pecado, não tenha vergonha, se lance diante de Deus e deixe o Senhor mudar a tua história. Deixe Deus mudar a tua história a cada dia, porque assim como as misericórdias de Deus se renovam a cada dia, nas misericórdias há perdão de Deus a cada instante. Deus, Ele quer nos perdoar sempre.
possamos crer nele e esperar por ele. Se houver alguém aqui que quer entregar a sua alma a Jesus ou se reconciliar com Deus, me procure no final do culto. Eu quero orar com você, tá bom? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.